Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Grito Cast. Meu nome é Dino Santos e hoje, com este cenário, usando um pouco da estética felca, eu tenho aqui a honra de conversar com um cara que é mestre em Sociologia da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com ênfase em desenvolvimento territorial sustentável, bacharel em Ciências Sociais pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, atuou como assessor de desenvolvimento comunitário pela Child Fund Brasil, assessorando organizações parceiras no Vale do Jequitinhonha na execução de tecnologias sociais, metodologias participativas e articulação das parcerias. Atualmente é coordenador de estudos socioterritoriais pela ST, Sociedade Território. Em Moçambique, o cara está conquistando o velho continente. Detalhe, ele estudou comigo no ensino fundamental e ensino médio. Seja muito bem-vindo, meu amigo Leandro Gomes. Grande Dino, reencontro, mano. Seja presencial ou virtual, a gente dá um jeito, né, cara? Cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu te vi pessoalmente. Não lembro, mas eu fico pensando foi na praça, viu? Na praça, o quê? 15? É. 15, 16, alguma coisa nessa onda aí. Alguns anos. Faz tempo, tem muito tempo. E eu fico feliz pela internet por causa disso, porque proporciona a gente isso, né? Velhos amigos, mas é como se a conversa fosse ainda ontem. Não que a gente não se fala naquele grupo nosso cabuloso lá, o Barbacena, né? Exato, sem contar esse detalhe. Velho, aquele grupo aproximou a gente demais, viu? Eu vi o Douglinhas aqui, aí eu interajo com ele lá muito mais depois daquele grupo. Cara massa também, viu? Que bom que vocês estiveram juntos também. Não, é muito massa. E falar em Douglas, ele gravou, pessoal. O Douglas gravou com a gente aqui o último episódio, o episódio 36, né? Um episódio muito bacana, muito leve, onde eu tô fazendo umas experiências aqui de podcast presencial. O episódio tá bacana, depois que terminar aqui, de assistir aqui com o Léo, assiste lá que valeu a pena. O Dogão é um cara de leve, cara bacana. E aí, meu amigo Léo, o que você tá aprontando aí, meu amigo? Antes, aliás, Mito, fala pra mim aí, essa parada de... Gente, eu tô fazendo uma breve confusão aqui, mas porque eu sinto, Léo. Eu sinto. Gente, eu conheço o Léo desde a pré-adolescência. Aliás, ensino fundamental, né? A gente estudou junto. João Pinheiro. Oitava, né? Oitava série ali. 2001, cara, na época do atentado terrorista lá do 11 de setembro. É verdade, bicho, é verdade. E colégio também. E eu sinto, assim, que conheço você, mas não tanto do que eu gostaria enquanto seu amigo, sabe? E tenho certeza também que tem uma galera que está nos assistindo também que gostaria de saber bastante sobre você. Quem é o Léo, sabe? O que o Léo anda aprontando por aí? E para falar sobre isso, eu quero iniciar com uma pergunta muito simples, muito clichê, sobre a sua jornada aí. Como é que foi sua infância e juventude, cara? Aqui no Brasil, onde quer que você passou, e se teve alguma coisa aí que fez você despertar, algum acontecimento na comunidade nossa lá do Paraíso, ou outras regiões onde você tenha passado, que te fez despertar aí por essa carreira tão magnífica, tão maravilhosa que você está seguindo em ciências sociais. Pô, velho, eu sou um sonhador, um andador do mundo. É engraçado, assim, que hoje eu tenho mais tempo fora de Paraíso do que lá, né? Mas nasci e cresci, né? No Arraial, no Vila Vieira, ou no famoso Morro do Cemitério mesmo. Minha mãe tá lá com meu irmão, minha tia, meu primo. É minha casa, né? Meu lugar. A gente sempre volta para aquilo que é o nosso lugar, né? E se Deus quiser, mês que vem, inclusive, tô aí, tô em PP. Eu nasci e cresci em Paraíso, né? Uhum. Vila Vieira, eu gosto de falar do Morro do Cemitério mesmo, que é o lugar onde eu cresci mesmo. Assim como eu, quem sabe, eu sou do Bela Vista, o Bela. Sou do Bela. Exatamente, velho. Duas periferias do Paraíso que meio que conhecidas na cidade. É periferia mesmo, sim, mas é nosso bairro, é o bairro que a gente cresceu. O pessoal pode nunca ter ido, mas todo mundo sabe que é, né? Cara, é isso, assim, eu saí com quase 18 anos, hoje eu tô com 38, eu tenho mais tempo fora
do que o tempo que eu passei em Paraíso, né? Mas, como te disse, assim, origem é origem, né, cara? É a nossa casa. É onde a gente volta para recarregar mentalmente, assim, para a gente não esquecer quem a gente é, né? Então é isso. Minha mãe tá aí, tá em PP, né? Minha mãe, meus irmãos, minha tia, primo, e um monte de gente também, muitos amigos aí da nossa época, do João Pinheiro, do colégio, do Monteiro Fonseca, né? Todo mundo, assim. É hora de reencontrar o povo quando eu volto aí. Olha, gente, um grande abraço para os nossos amigos de Paraíso, a galera lá do Vila Vieira, do Arraial, do Morro do Cemitério, a galera do Bela, que estiver assistindo a gente também aí, um grande abraço para nossos amigos, familiares lá do Bela Vista, e toda Paraíso, uma cidadezinha que a gente gosta. Né? Eu tenho 16 anos que eu estou aqui em Teoflotone, eu não sou de Paraíso mesmo, eu mudei para Paraíso na infância, por volta de 9, 10 anos. E aí a gente fiz parte da minha vida lá, parte da minha vida em BH, e agora eu estou há 16 anos em Teoflotone, mas com certa frequência eu vou em Paraíso. Não tanto que eu gostaria, que deveria ir, inclusive, meu pai tá lá. Mas ele não deixa de ser nossa cidadezinha, né? Sim. Top. E um abraço pra sua mãe também, pô. Sua mãe e seus irmãos lá e primos, tá ligado? Pois é, com a gente. Mas... vai falar, o que ele tá arrumando, sabe? O que ele tá arrumando? O que ele tá arrumando em África? É uma coisa que eu acho que quando eu vi que você estava, né, com essa jornada, fiquei feliz, porque nossos amigos, nossos colegas, as pessoas que a gente conhece na cidade, geralmente eles vão para Estados Unidos, né, Europa, e aí você pegou um roteiro diferente. E é sobre isso que nós vamos explorar daqui a pouco, viu, gente? Não se afobem, nós vamos saber o que Léo está aprontando no velho continente, lá na África, em Moçambique, Maputo, é o nome da cidade? Maputo, a capital, exato. Aí, ó, a capital de Moçambique. Léo, como é que foi isso aí, cara? Como é que do nada você fala assim, porra, tá na hora de ir pro exterior, tá na hora de ir pro exterior. E você que escolheu a África ou a África te escolheu? Me explica isso aí pra nós aí. Eu acho que a África me escolheu mesmo, viu, cara? Eu trabalhei muitos anos em BH, né? Por causa, assim, graduação, mestrado, tudo em BH. Depois peguei muita experiência em BH. Pelo Child Fund eu fiquei em Araçuaí, 4 anos e meio, cidade que eu gosto muito também. Ou seja, foi uma época de retorno para a nossa região, né? Mesmo sendo minha cidade, é a nossa região. Depois voltei para BH de novo, aquela coisa, sempre voltava para BH. Passei por Ipatinga, Mariana. Mas quando eu estava em Araçuaí ainda, em 2021, tem uma amiga minha que formou comigo nas Ciências Sociais em 2008, na PUC. Ela veio para cá em 2009, se casou, abriu empresa, uma consultoria que se chama Sociedade Território, AST, e ela me chamou para entrar num projeto aqui. Na época era para ir para Tete. Tete é tipo um Araçuaí, de quente também, viu? Mas é Moçambique também? Tete? É uma outra província e tem uma cidade, uma região de mesmo nome, assim, mas no interior daqui. E, cara, na época não deu certo, 2021, mas eu falei, olha, já deu sim, então a próxima proposta, eu vou topar. E aí, 2022, 2023, início de 2023, ela me liga de novo com uma proposta para trabalhar em Cabo Delgado, que é no norte aqui do país, é outra província, mas para morar em Maputo. Eu topei e aí eu comecei a trabalhar em julho. Com um processo de visto de trabalho, que tem uma burocracia, eu só vim para cá em outubro de 2023. Então, vou completar 2 anos que eu moro aqui em Maputo, moro aqui em Moçambique. Massa mesmo. Eu acho que tá aí. Vocês têm uma região que eu gostaria de conhecer, a região aí da África, aí, de Moçambique, essa região. Eu tenho até um camarada que eu assisto aí, Jovelino. Jovelino, ele posta uns vídeos do dia a dia deles, acho que é Jovelino o nome dele. José Lino. Já vi algum dele também, viu? Ele posta uns videozinhos do dia a dia, assim, a simplicidade, como você vê que é os desafios deles aí. Eu acho isso pra caramba, sabe? Eu acho que tem muita coisa que parece muito com o nosso povo, com a nossa criação. Isso aí facilita, assim, esse processo de adaptação, né, cara? Que mudar de país tem adaptação, mas o povo facilita um pouco esse processo.
Ó, que massa, que massa. Top, tá? Qual que foi seu, assim, choque cultural chegar aí na... Primeiro impacto, você falou, poxa, isso aqui é bastante diferente aqui do que a gente é acostumado lá em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Padre Paraíso. Isso aqui a gente vê que é uma parada diferente. Como é que foi isso aí, cara? Mano, é uma boa pergunta, viu? Mas é interessante, quando eu cheguei, eu busquei mais as semelhanças, assim. Uhum. Mas aí, ao buscar as semelhanças, encontrei também as diferenças, né? Porque é um país de língua portuguesa, só que além da língua portuguesa, tem mais de 40 línguas que são faladas aqui no país todo, né? Línguas, cara. Mais de 40 línguas que são faladas ainda. Você pode dizer, talvez a geração mais nova não fale hoje como os mais velhos, né? Mas tem as línguas locais, sim, sim. Então, é um povo que se comunica muito com o português, mas que se comunica também com outras línguas. E quando eles brincam, quando eles brigam, quando eles cantam, quando eles estão mais à vontade, eles falam na própria língua. São línguas locais. E aí, assim, nós não dominamos, né? É outra parada. Aí você fica rodado, né? Agora, não sei se esse cara tá me alugando aqui. Exatamente. Se for gracinha com o estrangeiro, já era. Que eu não entendi, não peguei, não. É. Fica coisa entre eles mesmo. Que legal, exato, cara. Exato. E é uma tática, assim, interessante também de manter esse laço entre eles, né? Essa diferença. Nós somos muito bem acolhidos aqui, especialmente nós brasileiros, viu? É mesmo. Quando você chegar aqui e der bom dia, eles vão falar, é brasileiro, porque eles falam bom dia, né? Então, o bom dia eles vão falar assim, de cara, é brasileiro. Pela minha cara, às vezes eles nem acham que eu sou daqui, mas não falam que eu sou brasileiro. Mas quando eu dou bom dia, aí é brasileiro. E aí abre um sorriso, a porta abre, a comunicação flui, nós somos muito queridos aqui, muito. Isso é uma coisa impressionante, e eles conhecem, isso talvez tenha sido o que mais me impressionei. Eles conhecem muito mais o Brasil do que nós conhecemos daqui de Moçambique. Eu nem estou falando de África, de Moçambique. Sobre a vida política do Brasil, os costumes, as novelas, as cidades. Futebol, eu já vi futebol. Os vídeos do Juscelino que eu acompanho, ele tá sempre aí com a camisa do Brasil, ou alguém no vídeo dele tá usando a camisa do Ronaldo, do Brasil, né? A camisa amarela da seleção brasileira. Exato, velho. E eu pego o Yango é um Uber daqui. Uhum. Aí eu pego assim, um motorista e fala, e o seu presidente tal, e aquele outro ex-presidente lá, fala um nome, fala o que o cara fez. E eu falei, mano, se eu não tivesse vindo para aqui estudado, procurado saber, mesmo na universidade, mesmo tendo feito ciências sociais, muita coisa eu não sabia, velho, e muita coisa eles sabem de nós. É muito interessante o interesse que eles têm pelo Brasil, que eu acho que é uma boa lição pra gente, viu? É muito interessante mesmo. Que massa. Aqui, você falou que tem 40 línguas, eu fico pensando, se a gente não tivesse tido um processo de colonização tão brusco, tão genocida, igual a gente teve, nós brasileiros também teríamos aí um rol de idiomas bem diversificado por conta das tribos, né? Uhum. Quando você vê o Brasil, quando a gente analisa o Brasil em nível de América Latina, a gente é uma ilha, cara. É o único país que fala português, não tem o espanhol como uma segunda língua, não tem não tem nada, que a gente só fala português e se quiser tem que estudar muito para poder conseguir chegar aí no inglês, né? Quando você vai aqui em algum país aqui da América Latina, você vê que é normal o pessoal falar o castelhano, né? E alguns falam castelhano ainda com o linguajar indígena da região, né? Uruguai fala muito, Colômbia, né? Paraguai fala muito Guarani. E aqui não, aqui é só português. Não que é um demérito, nós não falamos de história. A história não se, né? As histórias, ela se justifica pelos fatos, mas a gente não tem como voltar atrás. Mas é uma realidade do nosso país, né? Por causa do processo que foi bruto mesmo, foi brusco, foi um formato aqui de exploração muito pesado, que acabou, inclusive, com essa parte da nossa cultura, que é a língua regional nossa, que seria o dialeto dos indígenas, né? Que a gente tem. E quando você falou disso... Os africanos também que foram para o Brasil, né? Hã? E dos africanos também que foram para o Brasil, que deixaram muitas palavras, mas que tiveram que perder a língua, né?
Acabou que essas palavras foram integradas ao português nosso, né? São palavras de origem africana, né? Mas acabou integrando, né? Compõe o nosso linguajar, nosso abrasileiramento da língua portuguesa. Sim, sim. Mas não teve imposição de cultura, de religião, porque a gente teve que aprender tudo isso pela língua portuguesa, né? Aqui o português como língua nacional ela é bem recente. A independência que foi em 1975, né? Tipo, pouco tempo atrás. Você fala da nossa língua portuguesa? Não, a nossa língua portuguesa no Brasil ela foi imposta junto com a religião como forma de catequizar indígenas, negros e todo mundo com uma mesma língua desde a colonização, né? Aqui, a ideia de o português como uma língua nacional é recente. Então, é uma colonização antiga também, é uma colonização portuguesa. As pessoas falavam português, mas não tinham um processo de massificação da língua portuguesa. Tanto que as línguas locais foram mantidas, né? Com a independência em 1975, aí o governo pensou assim, olha, nós precisamos unificar o país. E para unificar o país é importante usar a mesma língua. Então o português ele foi inserido num processo nacional mesmo a partir de 1975 a independência aqui. Mas eu vou aqui em alguns bairros mais distantes daqui da capital, da região metropolitana, muita gente não fala português, o pessoal mais velho. No norte, alguns lugares, em várias comunidades, você vai encontrar pessoas que não falam português ainda, falam línguas locais, né? E que é um dos grandes desafios do trabalho daqui. Outro dia eu fui dar um treinamento, o primeiro treinamento, que é bem desafiador, fui lá em Palma. O treinamento era em português com os técnicos que falam português, mas ao mesmo tempo nós tivemos que passar as perguntas por 4 línguas locais. Porque eles não iam aplicar em português, iam aplicar em as 4 línguas locais. Então é extremamente desafiador, velho. Porque eu não falo as línguas locais, os técnicos falam, mas a gente precisava achar um jeito de fazer o treinamento e ele que fizesse sentido, né? É muito bom. Porque tem coisa que o jeito que você vai falar em português, eles vão precisar achar uma matemática para poder encaixar ela no linguajar, né? São coisas... Exatamente, velho. Exatamente. Tinha uns termos lá, técnicos, que nós tivemos que discutir, e a minha forma de falar com eles era assim, olha, eu gostaria que vocês colocassem isso nas línguas locais, e os demais que estão no grupo vão dizer se faz sentido ou se faria uma pergunta de uma forma diferente. Questão de data mesmo, quando a gente coloca data, é muito diferente. Olha, a partir de, por exemplo, março de 2021, como isso aconteceu aqui? Então, para algumas línguas, eles não trabalham muito com data e número como essa forma tradicional que a gente usa. Eles usam outra forma de referenciar o tempo que faz mais sentido para eles, né? Então, o técnico ele tem que não é uma tradução literal, ele tem que colocar no sentido da língua local. O que é, assim, um dos grandes pontos que eu acho assim, mais interessantes da cultura local é a abertura para as pessoas falarem outras línguas, né? Então, a população basicamente é bilíngue, né? Porque falam a língua local, mas o português. Os mais jovens falam muito inglês. O inglês é muito usado aqui, muito mesmo. Eu vi também que tem um pouco de francês aí, não sei se é em Moçambique, mas não sei se é Angola, alguma coisa tem que fala um pouco de francês também. Aqui não tem muita expressão de francês, não, mas o inglês sim. O inglês tem muita língua. Algumas palavras do inglês que foram para as línguas locais. Aqui em Maputo se fala xangana, né? Uhum. Então, tem influência do inglês, mas é muito comum. Você senta em um bar com um amigo aqui, ele fala em português e fala inglês. Ele fala em português com algumas palavras em inglês. Caralho, que doideira, velho. Pessoal, assim, que tem um ensino médio, um ensino superior, que falam muito inglês, falam muito bem inglês, porque está muito perto. Aqui, assim como a gente está cercado de países de língua espanhola, né? Uhum. Aqui eles estão cercados de países de língua inglesa. E a África do Sul está aqui do lado. Há 2 horas eu chego aqui na fronteira da África do Sul. Então tem muita influência, teve influência da Inglaterra aqui também, muita coisa. Em compensação, a gente é cercado de língua espanhola, mas a gente não tem um idioma de uma língua espanhola tão bem difundida aqui no Brasil todo. Talvez, aí tem que fazer essa correção, porque eu não conheço o Brasil todo. Talvez os estados que ficam mais próximos ali das fronteiras, a galera deve dominar com um pouco mais facilidade,
portunhol, né? É o que a gente usa aqui no Brasil, o portunhol, a mistura de português com o espanhol. Mas, no geral, o pouco que eu já rodei aqui pelo Brasil, não é uma língua difundida aqui, não. O espanhol não é uma língua difundida. E top. Em inglês, né? Hã? Influência americana muito forte no Brasil, apesar de a gente não falar tão bem o inglês, mas tem muita influência americana, né? Tem influência americana com cinema, música, arte de todo tipo aqui, mas também não temos a língua inglesa bem difundida, não. Apesar de nossa escola ter como obrigatoriedade a língua inglesa, né? Mas é matéria muito fraquinha também, vamos concordar. Fato. Se a gente não fizer o corre... São professores de inglês que fizeram o que puderam fazer na época em que começaram com essa matéria. Inclusive, mano, salvo engano, a obrigatoriedade do curso da aula de inglês começou, a gente estava estudando, bicho. A gente estava estudando ainda. Não sei se a gente estava na quinta ou sexta série. Eu lembro quando começaram a falar, vai ter inglês. E foi uma coisa assim, nossa, vai ter inglês na escola. Os caras, as crianças e tal. Eu lembro dessa parada. Não tinha, não. É muito recente. Bem recente, né? A gente não tá tão novo mais, mas é recente para a história do país, ué. Como é que é? Para a história do país é muito recente, apesar da gente não estar tão novo assim, mas você pensava assim, a próxima geração entrou agora, né, na escola. Realmente. Que doideira, cara. Aqui, assim, tem as perguntas, né, que a gente... O nosso podcast, gente que está nos ouvindo, inclusive a galera de Maputo, Moçambique, aquele abraço, siga o GritoCast. A gente tem um roteiro. E eu tenho umas perguntas que eu não poderia deixar de passar de fazer para até entrar aqui para entender um pouco mais sobre o Léo e o Léo em África. Assim, é questão de aprendizado, Léo. Eu acho que todo canto que a gente vai, a gente extrai sempre deixa um pouco da experiência da gente de vida local, para as pessoas, troca, né? Há uma troca. E também a gente absorve bastante coisas boas, que nos ensinam muito, mesmo as coisas que eventualmente a gente não agrade muito, mas acaba nos ensinando muito, né? Você teve aí, já nos primeiros meses, os seus principais aprendizados pessoais mesmo, assim, vivendo no continente africano, em Moçambique, quais foram? Você tem algum, assim, você fala, não, isso aqui eu vou levar para a vida, isso. Cara, tem muita coisa, viu? Eu vou falando de forma aleatória, assim, depois a gente tenta encaixar aí. Essa coisa da língua, eu acho que é muito interessante, porque ela não é só idioma, né? É a forma como as pessoas comunicam o pensamento também. É a forma como elas comunicam aquilo que elas pensam, seus sentimentos, a forma como elas se organizam, a forma como as pessoas... A linguagem, por exemplo, cultural do trabalho, ela é muito diferente. A relação com o tempo, ela é uma coisa diferente também. Sem querer colocar muito estereótipo, cara, mas é diferente, sim. Então, perceber isso no trabalho exige um pouco chegar devagar, sabe? Chegar devagar, escutar mais, perceber como que funciona uma lógica, mesmo que você esteja certo de que aquela sua lógica pareça funcionar melhor. Mas, às vezes, a minha lógica pode funcionar melhor no Brasil, ou não. Né? Mas, às vezes, uma coisa que funciona melhor no Brasil, às vezes, não tem que ser adequada aqui. Eu acho que é isso, né? A maneira de relacionar no trabalho, a maneira de relacionar com comunidades, eu posso, assim, tenho anos de experiência com comunidades, mas é muito diferente. Então, tem alguns códigos, tem umas formas de tratar algumas coisas que demoram um tempo. E não adianta correr. Existe abertura, mas não adianta correr. Só com o tempo mesmo. Assim, por exemplo, depois de um ano, percebendo alguns códigos também, de como que as pessoas entendem mesmo a dinâmica mesmo. Dinâmicas comunitárias ou dinâmicas de escritório. Uma coisa, por exemplo, é uma relação com o tempo, assim. Eu acho que a relação com o tempo aqui não é que as pessoas não têm compromisso com o tempo, mas elas são muito mais flexíveis e mais tranquilas em relação a tempo, horário, data, cronograma,
do que eu cheguei com a noção, sabe? Há muito rigor com o trabalho, há uns rigores muito específicos, mas, por exemplo, as pessoas são mais tranquilas em relação ao tempo. Então, olha, de repente é algo que eu posso me adaptar em vez de me estressar com isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, prestador de serviço, cara. Ele chega aqui, chama um encanador. O cara fala 20 minutos. 40, 50, o cara não chegou, velho. E depois você aprende isso, você fala assim, pô, velho, eu não vou me estressar com esse cara não, porque eu vou chamar outro, ele vai fazer a mesma coisa. E você faz 1, 2, 3, os 3 fazem parecido, eu falei, olha, o jeito é não me estressar. E o cara chega com uma educação, eles têm um nível de educação, de tratamento de cortesia pública que é exemplar, velho. As pessoas, se você não chega em um lugar, por exemplo, em qualquer situação, sem antes assim, bom dia, te perguntar como você está, a pessoa, você pergunta, ela responde, só depois disso que você coloca outra questão. Há uma urbanidade, um tratamento público, uma cortesia que é muito exemplar, assim, para a gente. Não tem essa coisa de, bom dia, deixa eu ver isso aqui. Não, primeiro, bom dia, como está? Ou como, tudo bem. Ó, então, se a gente pergunta como está, ele responde assim, e do seu lado? Ou não sei do seu lado. Mas primeiro é isso, respeitar esse tempo de cumprimentar, de lidar com o outro, aí depois, beleza, qual que é o seu assunto, qual que é a sua demanda? Isso faz parte do dia a dia aqui. Mas, assim, não tenha pressa se você solicitar um prestador de serviço para sua casa, que ele fala assim, eu tô no caminho, estou a vir, como dizem aqui, estou a ver. Mano, o cara vai chegar 2 horas depois, então reserve seu tempo, reserve amanhã. Se você marcar às 9, reserve até o meio-dia, ele vai chegar, ele provavelmente vai chegar. Mas moço, então não vai estressar muito, não. Então, acho que já estamos descobrindo aí de onde que a gente pegou aquela de, marcou uma festa com alguém, se marcou 7 horas, a galera vai chegar 9. Aqui no Brasil, com isso aí. Né? Você sabe que a galera não vai chegar na hora certa, vai chegar 1 hora depois, sempre isso. Talvez a gente herdou essa parada daí, da galera daí. Cara, e eu acho que é uma forma que eles encontram que eu acho que de uma prática de não estressar com essa coisa que a gente chama de tempo, né? Apesar, assim, de no trabalho, sim, a gente tem cronograma, a gente tem prazos de entrega bem rigorosos, né? Que alguns tem muita pressão também. Porque nós tem grandes empreendimentos e prazos, às vezes, muito sérios. Então, eles também se adaptam com essa linguagem de prazo curto, prazo muito bem estabelecido. Mas no dia a dia, é mais tranquilo. Então, se encontrar alguém que é pontual para uma festa, para um evento assim, você até pergunta assim, mas... Aqui não, né? De onde? Mas, cara, eu fico pensando que talvez como que deve ser, então, desafiador o trabalho dos diplomatas, né? A galera que faz diplomacia internacional, essa coisa toda aí, né? Porque tem que saber até esses detalhes, assim, de cada país e tudo. Tem que viver a cultura, cara, e tem outras coisas. Eu tô aqui no sul, né? Eu tô perto da fronteira com a África do Sul. Você chega, o país ele é muito grande, a costa é imensa, então você pensa da região central já tem outros hábitos, a região norte já está perto da Tanzânia, onde eu vou a trabalho às vezes, é completamente diferente também. A maioria lá fala Swahili e outras línguas locais, e aí eu chego lá, fico lá aprendendo as 3 palavras, falo salama, jamba, não sei o quê. Sério, velho, completamente diferente também. Eu tô falando de uma realidade, assim, minha vida é em Maputo, é uma capital federal, né? Cheio de embaixadas, tem um comércio super aquecido, tem bares, restaurantes, assim, de todos os gostos. Então é uma cidade que eu encontro, assim, encontro de tudo, né? Encontro de tudo. Mas é um país que tem muitas diferenças também dentro dele, né? E eu tô falando só de Moçambique, eu nem falei dos países vizinhos, né? Que massa, cara. Gente, sem pressa, no tempo seus, siga o GritoCast. Já curta esse canal, esse episódio com o Léo aqui, porque o Léo já está trazendo uns insights interessantes sobre Moçambique e alguns países de África.
da cultura, né, da região. E já fala com seus amigos aí, olha, o Léo tá aqui com o Dino Santos aqui no GritoCast. Compartilha esse trem aí no grupo da galera de Pato Paraíso aí. Qualquer lugar que vocês quiserem colocar e tal, porque tô curtindo. Léo, que massa, cara. Léo, vamos lá. Os objetivos do seu trabalho, eu vou dar uma radicalizada, galera, eu vou dar uma radicalizada aqui, né? Mesmo porque é uma coisa que nós não falamos para vocês, é que enquanto aqui no Brasil, vou trabalhar com o tempo aqui, para vocês entenderem uma coisa, enquanto aqui no Brasil agora são 17 horas e 49 minutos, lá onde Léo está, já são 10 horas e 49 minutos, a diferença é de 5 horas exatamente. Então, é bom a gente contextualizar isso aqui, até para vocês não acharem que a gente está avançando com conversa aqui, né? Não, porque realmente, o momento que a gente conseguiu encaixar essa agenda aqui foi mais ou menos assim, mesmo por causa da dinâmica mesmo do fuso horário, né? E aí, essa diferença, logicamente, eu tenho que trabalhar amanhã, né? Mas, Léo, deixa eu te perguntar aqui sobre o seu trabalho, cara. Como coordenador de estudos socioterritoriais, qual que é o objetivo? Quando você falou sócio-territorial, eu fico viajando. Gente, essa profissão não quero falar, não. Como é que é isso? Qual que é o objetivo primeiro, o que é o seu trabalho? Que eu acho que é uma grande curiosidade que a galera que te conhece há muito tempo, com tanto carinho por você, quer entender, quer saber. E o objetivo mesmo da função sua enquanto coordenador, cara. Boa, Dino. Às vezes eu ainda tento organizar o que é meu trabalho, sabe? Mas é isso. Eu sou cientista social, mestre em sociologia e é sociólogo, né? E o sociólogo, ele trabalha basicamente com diagnóstico, né? Então, a base do nosso trabalho é fazer perguntas e fazer diagnósticos de dinâmicas coletivas. Então, é uma grande diferença do nosso trabalho, de fazer investigação social de grupos. E aí, para diversos fins, né? Nós fazemos, e eu atuo particularmente com a avaliação, por exemplo, de impacto de grandes empreendimentos. Ou caracterização de comunidade antes da intervenção para qualquer um objetivo, para que você faça algum programa social. Tá, pode cortar aqui rapidão. Sim. Empreendimentos de impactos, de grandes impactos, como é que é? Grandes empreendimentos ou impactos de grandes empreendimentos, vamos pensar assim. Daquela usina de lítio lá perto, tipo assim, quando vai entrar uma empresa desse porte numa comunidade, você faz o estudo dessa comunidade para poder entender um pouco sobre isso? Exato. É sempre, como método, é sempre bom você ter um retrato de uma comunidade, por exemplo, antes de qualquer intervenção, durante a intervenção e após a intervenção, né, em 3 tempos. Se pensar com uma lógica técnica é essa. Se você tem uma mineração de lítio, como em Araçuaí, a mineração de ferro nas áreas da Vale e outras áreas em Minas, né, você precisa ter esses estudos antes, durante e após o empreendimento, né, de ser encerrado. Mas eu vou dar um outro exemplo. Se você vai construir um condomínio com 6.000 apartamentos, 6.000 apartamentos em uma área popular, vamos pensar em 3 pessoas em cada apartamento, em média, pode ser menos, pode ser mais, dependendo do contexto, você vai ter 18.000 pessoas, né? É uma cidade do tamanho da nossa, praticamente. Então, aí você começa a dimensionar o impacto disso. Aí vai ter uma equipe que vai fazer impacto físico, meio biótico, impacto nas águas, essa parte de outros meios. Mas aí na parte de socioeconomia que eu entro. Se eu pensar assim, 18.000 pessoas vão provocar um impacto na área de trabalho, de educação, elas vão demandar serviços, vão demandar unidade de saúde, escolas, comércio, vão impactar no trânsito, vão impactar na questão de segurança, nas relações sociais que estão estabelecidas ali e tal, na socialização, nos aspectos simbólicos de festas, de evento, tudo que uma comunidade vive, né? Então, quando você traz isso, se você faz um empreendimento ali, você também leva 10.000 operários, homens, caraca, você precisa avaliar também o impacto de levar. Questões mais profundas, né?
tem que ser avaliadas também, né? Quando vai fazer esse tipo de movimentação. Por exemplo, igual, como você falou, levar um exemplo. Do nada vai chegar em determinada comunidade aí 10 mil operários homens. Uhum. Isso é muito comum. Aí tem que analisar até outros impactos com relação, por exemplo, à segurança das pessoas do local. Sim. Não, é muito comum você ver, por exemplo, várias situações de violência que aumentam, muitas vulnerabilidades, eu nem vou entrar em detalhes, tanto para o público que se muda, para os funcionários, mas para a comunidade que recebe também. Porque você cria um desequilíbrio ali socioeconômico muito grande, né? De uma vez, mas mesmo e muitas vezes você coloca um empreendimento grande, você precisa remover aquela comunidade. E aí tem várias legislações ou orientações, protocolos internacionais que orientam. Quando você remove uma comunidade, isso tem que ser somente quando necessário, e você tem que garantir que elas tenham o mesmo modo de vida, ou um modo de vida mais parecido possível em outro lugar. Porque é isso, velho. Você tirou você, seu vizinho e toda a sua rede de vizinhança, né? E isso parece um detalhe, mas isso impacta a vida de muitas pessoas, porque isso impacta a vida, isso impacta a segurança, isso impacta comércio, isso impacta, às vezes, a organização em relação a práticas tradicionais de rituais, de festas, memórias, enterros, velórios, cemitério, até cemitério muda a dinâmica. A história, as memórias, as lembranças, a cultura, impacta em tudo, cara. Completamente. E a gente tem muitas experiências no Brasil, né? De mineração, de barragem de água, barragem de rejeito, né? Que tem um impacto para implantar o empreendimento, o impacto enquanto o empreendimento ele está em execução e quando ele sai também. Hoje você tem uma mineração antiga também de Itabira, por exemplo, que a mina reduziu muito o seu potencial, né, de extração. Então você tem que pensar que você sai, como é que você impacta a sua saída dali, né? Porque você tem décadas de dependência daquele tipo de negócio, não só na cidade, mas toda aquela região. Então o impacto socioeconômico... Também com a Braskem. Isso, Braskem, Alagoas, né? Maceió, Alagoas, que a Braskem está dando um problema lá, que tem que evacuar a cidade, né? Um outro efeito, assim, eu vejo no YouTube direto, o pessoal posta fotos, cara, de antes e de agora. Tipo assim, foto de 2015, aí depois vai evoluindo com as fotos até chegar como é que tá agora. A mesma cidade, a mesma rua, assim, e como que a região vai perdendo a vida, porque as pessoas são retiradas, e é aquela casinha tradicional, com aquelas crianças brincando na rua. Hoje é uma casinha caindo aos pedaços, com mato tomando conta, enfim, já não tem mais nada por conta desse efeito que teve o problema com a empresa lá. Ali teve muito erro, né, cara? E ali teve muito protocolo que não foi seguido, dá para dizer isso. Mas, assim, qualquer empreendimento grande, você vai ter impacto positivo e negativo. Essa é a questão. E qualquer empreendimento grande, você vai ter as duas coisas. Então, você precisa medir isso e mitigar o máximo possível os impactos negativos. Mas você também tem que avaliar os impactos positivos, né? Até para coordenar e ajustar nisso. Se você tem uma demanda, por exemplo, por o aumento da economia local e de comércio, é interessante pensar que você precisa ter uma rede também de comerciantes que possa atender aquilo ali. É um potencial e de interesse das pessoas, né? A geração de impostos, ela vai também para o município destinar tanto de impostos do empreendimento, quanto também das pessoas que passam a morar ali, né, mesmo que seja temporariamente. Se você tem a demanda por aluguel, que aumenta o preço do aluguel, mas aumenta também o rendimento de quem vive desse tipo de atividade. Então, as pessoas se preparam, às vezes, para construir mais, fazer um puxadinho, abrir mais empreendimentos, para dar conta também daquela demanda que chega ali. Então, acho que quando eu falo do meu trabalho, quando eu penso grandes empreendimentos, é mais fácil de materializar, né? Mas, às vezes, em pequena escala também, diagnósticos comunitários, qualitativos e quantitativos, não só quantitativos, é o que faz basicamente um sociólogo, né? Aqui, Dogão e eu, até no episódio 36, a gente até falou um pouco sobre essa questão, não nessa linha, porque a gente eu nem imaginava que eu ia ter essa conversa com você, mas por exemplo, a gente falando sobre desenvolvimento regionais,
né? E lá em um dado momento a gente fala sobre como, por exemplo, a nossa região do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, ela é subdesenvolvida em relação a outras regiões de Minas Gerais, né? Formando aqui o Nordeste Mineiro, uma região mais empobrecida, principalmente por falta de investimento, falta de grandes empresas, enquanto, por exemplo, ali nós temos o centro de Minas Gerais, o sul e sudeste de Minas Gerais, com mais avanço de agronegócio, de empresas e tudo. E aí foi a gente, Dogão, que tem experiências em construção de rodovias e essas coisas, ele até trouxe por conta da malha viária, né, que a gente tem pouca constituição de malha viária que favoreceria o escoamento de mercadoria. E aí, enfim, esbarra um pouco desse ponto também que você está trazendo, né? Até para pequenos desenvolvimentos regionais, né? Cara, e quando você faz uma leitura de contexto, você consegue fazer uma intervenção melhor. Esse é o ponto. Seja uma empresa, seja uma organização não governamental, ou o próprio governo com política pública. Então, quando você entende ali as características de contexto culturais daquela população, você tem mais chances de acertar na sua intervenção. Então, por exemplo, nós fazemos muito diagnóstico para empresas aqui que querem fazer programas culturais, sociais, de esporte, de geração de renda, algo assim de uma forma geral. Mas que tipo de empreendimento, que tipo de negócio, que tipo de intervenção social? O desenho do programa, de qualquer programa social, seja ele de governo ou de empresa, ele precisa ter antes um diagnóstico bom. Fala, olha, porque às vezes o cara chega lá na comunidade, só quer dar oficina de tambor, cara. Mas ali a galera não tem habilidade com tambor, não tem histórico com tambor, aquilo não faz sentido para elas nenhuma, é só porque o cara que pensou queria implantar aquilo, entendeu? Então, o diagnóstico, o estudo de base, como nós chamamos, é parte de qualquer intervenção. Você estava falando aí do regional, eu gosto, é um tema, tanto que eu fui para a área da minha dissertação, estudei o impacto da cadeia do eucalipto, né, da monocultura de eucalipto. O eucalipto ele foi muito para a nossa região na década de 70 como incentivo, como programa do governo federal. Na mesma época, a gente teve uma redução da agricultura em algumas regiões do Brasil e teve muito investimento no cerrado, em algumas regiões, por exemplo, no Triângulo, muito investimento na agricultura intensiva ali na região do Triângulo. Tem até um programa PADAP. Ou seja, ao mesmo tempo que o Triângulo recebia investimento para a agricultura, nós recebemos muita plantação de eucalipto no Vale de Jequitinhonha. Isso foi política social, foi política pública, né? Então, lembrando que aquele movimento recente, né? Em relação à cana-de-açúcar, né? Que ao mesmo tempo que está tendo um desenvolvimento forte aqui na região no sul do Brasil, salvo engano, tá? Com relação à capital, com extração de pedra de minério, café, não sei o quê. O Nordeste estava tendo grande monocultura com extração de cana-de-açúcar. É mais ou menos isso? Tô dizendo que é política pública, né, cara? Que a política econômica também é a política pública. E isso, às vezes, é feito simplesmente pela cabeça de quem está na gestão e nem sempre tendo em vista o contexto. Hoje, o eucalipto ele gera renda para algumas famílias, tem um impacto, sempre tem um impacto positivo também, mas ele tem um impacto para redução da biodiversidade, uso de água, que às vezes em vários lugares ele é inadequado com as características daquela região, que já são uma região do semiárido. Ele a terra, você quer dizer, né? Vamos usar aqui, a galera já está imaginando. Ele vai fazer com a terra um problema. Beleza, estamos no semiárido, vamos plantar eucalipto aqui, né? Será que não tinha outra opção? O eucalipto para outro lugar. Enquanto, e por isso é interessante olhar, por exemplo, Uberlândia, que a gente fala a região de Uberlândia, que tem uma agricultura riquíssima hoje. Isso é muito recente. Pensar isso é investimento da década de 70 para cá. Ali a região era região de cerrado pouco explorada para agricultura até aquele período. E hoje é uma grande região produtora nacional e exportadora. E olha aí, futuros políticos, se tiver alguém aí na política interessado em mexer em Minas Gerais, já presta atenção nisso aí. De repente é interessante você começar a pensar no Vale de Jequitinhonha e de Mucuri com outro viés, ouvindo o nosso sociólogo Leandro Gomes aqui, ó. Essa é sugestão, né? Interessante. Sabe, né? Ô, Léo,
Então, você falando aí dessa coisa de estudar a região a fim de ver a viabilidade de grandes empreendimentos ou de implantação de grandes empreendimentos, né? Teve, assim, algum caso que mais te marcou até hoje, assim, durante a sua experiência, seja aqui no Brasil, com relação a esse processo do trabalho socioterritorial que você desempenha? Cara, eu tive 2 experiências antes de vir para cá, que era um trabalho super importante, necessário, mas que sempre que possível não é o ideal de se fazer, que eu trabalhei com o público, com as comunidades atingidas pelas barragens, né? Tanto de Brumadinho como de Mariana. Primeiro eu trabalhei com Brumadinho de uma forma mais indireta, acompanhando alguns trabalhos lá. Aquilo ali foi um trabalho muito duro. E em Mariana eu trabalhei diretamente com as famílias de Bento Rodrigues, né? Um pouco antes delas se mudarem para voltarem não, né? Se mudarem para o reassentamento, porque a comunidade delas foi engolida pela lama, né? Bento Rodrigues, com o rompimento da barragem. E elas ficaram anos morando em Mariana em casa de aluguel, cada um em uma casa, um no bairro, outro no outro. E aí você imagina, né? Que era uma comunidade, que cada um foi para um lugar mesmo na mesma cidade. E aí eu fiz o trabalho antes de preparação dessas famílias para elas se mudarem para o reassentamento definitivo. Então, era um trabalho que envolvia muita grana das empresas que tinham que compensar um pouco dessas perdas, mas aí você vê, olha assim, tem coisas que você não consegue reconstituir, você não consegue retornar, refazer. E aquelas famílias, uma vez que elas foram atingidas pela lama, a vida delas já não é a mesma, a comunidade já não é a mesma. Mesmo que elas voltem a morar juntas, em um lugar parecido, e a gente tenta fazer algumas coisas para que elas possam, digamos que simular ou recuperar é mais honesto dizer, mesmo que elas tentem recuperar aquele modo de vida antes, não são mais as mesmas pessoas, não é a mesma comunidade, né? Isso sim, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis, porque você vê muito com a dor da pessoa ali, né? E não tem coisa que não dá pra fazer. Mas, a partir daquele momento, ela nunca vai voltar para aquela comunidade mais. É um processo que foi muito violento, né? E a gente precisa ser feito. Período de tempo, né? E a gente vivenciou 2 em curto período de tempo, assim, sabe? Sabe? As 2 foram muito trágicas de formas diferentes, né? Mariana, o maior tragédia ambiental, né? Do país. Pega de Minas até Espírito Santo, né? De Mariana, e além das mortes, claro. E Brumadinho que foi muito mais impactado, com muito mais mortes. E com muito mais famílias atingidas em termos de perdas humanas, né? Então, que é duríssimo também trabalhar com isso. Tanto no aspecto ambiental, não dá para recuperar aquele modo de vida de antes, como era antes, mas também vida, assim, nem tem como dizer, né? Nossa. É recuperável, né? Eu fico pensando, sabe por quê? Por exemplo, igual a gente que é de uma cidadezinha pequenininha, a nossa querida da Paraíso, que é uma cidadezinha pequenininha e de 18 mil habitantes, e onde a gente vai se conhecendo. Embora a galera vai embora, vai trabalhar em outras cidades, mas conhece todo mundo. E do nada você tem que movimentar sua cidade, vou dizer assim, sua cidade inteira, ou seu bairro, ou sua comunidadezinha inteira, por conta de uma tragédia dessa aí. Realmente delicado mesmo, tá? Delicado, e realmente é um serviço grandioso que você faz, tá? Porque você fica no meio, eu vou perguntar e aí você confirma. Você meio que você fica numa sinuca de bico, né? Porque por um lado você tem a comunidade, as pessoas ali sentindo a dor da perda, né, do território, do espaço da comunidade, e do outro lado tem as empresas que têm interesses também, né? E que precisam resolver essa situação, mas sem falir, não é isso? E aí, cara? E aí você tem que ter o papel de ir lá e
analisar esse cenário. É isso mesmo, Léo. Analisar isso tudo e falando, gente, infelizmente, aquela região suas não tem condições de voltar para lá. Nossa Senhora, cara. É delicado. A gente realmente é um trabalho que a gente fica no meio, de fato. Agora, mesmo que a gente preste um serviço para a empresa muitas das vezes ela faz porque ela é obrigada mesmo, né? Isso como uma condicionante ambiental ou como obrigação judicial, né? No caso do rompimento. Então, ele é um trabalho necessário e obrigatório. Mesmo por determinação judicial, as empresas que tiveram fazer muitas ações junto às comunidades. Então, eles contratam empresas de consultoria que possam fazer esse trabalho comunitário ali, várias frentes de trabalho, diversas frentes, para atuar junto às comunidades. Então, ao mesmo tempo, assim, nós ficamos muito mais próximos da comunidade, mesmo que nós sejamos contratados pelas empresas, né? Mas acaba que também a comunidade fica nessa também, mas você está vindo falar em nome de quem, né? Então... o nome é a cara da empresa deles, né? Sim, porque a gente sente o drama da comunidade, a gente quer... a gente se sensibiliza muito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar ali também de quem está te pagando, né? Que as pessoas cobram isso. Porque, né, você está representando a empresa. E para fazer essa negociação, para fazer essa conversa com a população. E aí entra num ponto que é muito comum também em periferias, são as pessoas, lógico, né, por problemas de moradia, vão residir em locais que são impróprios para residir e às vezes passa a vida inteira lá, mas o local continua sendo impróprio, né? E aí vem a ordem de mudança de local, conta de deslizamento, esse tipo de coisa, a pessoa não quer sair e também não pode sair porque não tem recurso para sair, né? Que é um outro ponto também, talvez não seja a área que você trabalha, né, para isso, mas eu imagino que seja, o diálogo vai passar em cima disso, nessa mesma linha aí, de convencimento, né, cara? Então, a pessoa, cara, infelizmente não é mais aí, não tá. Por sua segurança, pela segurança da sua comunidade, né? Você me lembrou de uma experiência, cara, do pior que eu tenho, sim. Vamos lá, gente, ó. Você deve conhecer. Mas é porque a gente quer conhecer o trabalho do Léo. É muito importante, né, o trabalho que ele faz. E assim, é bom também que as pessoas vão entendendo um pouco mais a dinâmica de quando chega uma instituição, uma autoridade para conversar, necessariamente ela não quer te prejudicar, ela quer ajudar, né? Então, fala aí, Léo. Pesa mais do que fala um pouco mais da experiência aqui, eu tô falando muito da experiência do Brasil, né? Mas você deve conhecer, quando a gente tá chegando em BH ali. Sim, as rodovias. Jardim Vitória, aquelas famílias que moram ali na margem da BR, né? Que tem um projeto antigo de duplicação da 381 de Belo Horizonte a Governador Valadares. Já tem alguns trechos ali de pista nova, de trecho duplicado, mas você vê, tem obra. Se está numa pista duplicada, daqui a pouco muda para uma pista simples, né? Você já fez esse caminho para BH ali, pela 381? Eu acho que semana passada, eu estava conversando com um amigo meu, porque a gente passa ali, tem vezes que a gente passa ali a mais de 80 por hora. Sim. E a casa, simplesmente a porta da sala das casas é para a pista principal. E não é uma coisa, são várias casinhas assim, ó. E você passa 80 na porta da casa deles lá. Exato, já fiz trabalho sócio-educativo, mas não é o sócio-educativo como que tem, não, tá? De socioeconomia, mas um trabalho comunitário de preparar as famílias para a mudança. Na comunidade que eu trabalhei, as pessoas queriam sair, porque elas tinham tanto risco de carro mesmo, de carro que já bateu em casa, que atropela pessoas, muito barulho, as casas nesse caso, eram muito precárias mesmo, tinha vários riscos ali. Então, para elas era uma vantagem sair, era necessário sair, na verdade. Só que tinha um problema, porque aquela obra que você vê está há anos, eu trabalhei lá em 2015, 2016. Até hoje a obra se arrasta. Então foi um processo de remoção muito lento. Lá foi o contrário, porque as famílias que eu trabalhava queriam sair, só que a remoção demorava, porque a remoção naquele caso ali ia garantir que elas fossem para um apartamento ou receber uma indenização para buscar em um outro lugar, para sair daquela comunidade que já tinha muitos riscos mesmo. Só que o processo demorou tanto
que nós saímos, na minha equipe saiu e elas não tinham sido reassentadas ainda. Algumas foram 3 anos atrás, para você ver também que às vezes acontece outras cidades, a gente tem que segurar a ponta ali, porque todo dia o povo perguntava, que dia a gente vai sair? Que dia a gente vai sair? Tem uma data? A gente falava assim, mas não tem uma data, porque é isso, se você der uma data, acaba doido. Eles entram, aí quando a data chega e não tem nada pronto, aí você já Exato. é inimigo do povo. Sim, em alguns casos você não volta na comunidade, não. Não volta, porque eles não vão deixar. Uma coisa, você tem que ser muito honesto na relação com a comunidade, conquistar uma confiança para executar seu trabalho, mas você não pode criar uma expectativa que você não consegue corresponder. Esse político, alguns empreendedores chegam lá empolgados, o cara que não trabalha ali fala, não, daqui a 6 meses, no máximo, todo mundo vai estar na sua casa definitiva. Que ele vai embora, você fica lá, né? Só o caô. Eu fico de cara, como é que esses caras pegam voto para arrastar de inchada nos lugares desses, bicho? Chega lá e fala, não, nós vamos batalhar, isso aí vai dar certo. 4 anos de novo, ele tá lá de novo. Não deu certo daquela vez, mas agora vai. Pô. Pois é, velho. Pois é. Não, e nós, assim, trabalhamos na área social e a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala e o que a gente não fala, cara. A gente tem que ter muito cuidado, especialmente com o que não fala também. Tem horas, assim, que você tem que falar o mínimo possível, porque a nossa presença cria expectativa. E não somente a presença. Você entra numa comunidade aí e vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai lá você, como Dino. Fala, o que esse cara faz aqui? Aí você vai falar que você vai fazer um projeto, que você vai fazer uma pesquisa, só uma pesquisa. Você já criou uma mudança ali, porque você já gerou uma expectativa na comunidade. Isso a gente tem que administrar, a gente tem que ter muita ciência disso. Verdade. Caramba. Aqui, você já pensou em... Você já pensou em desistir, Léo? Você falou, velho, não, eu vou caçar outra coisa pra mim, que isso aqui tá punk, tá puxado. Teve algum momento que você falou que não, já era pra mim, deu bom, já experimentei, agora eu vou mexer com outra coisa. Já pensou? Ô, bicho, tem um texto que diz assim, eu desisti, eu já pensei, mas eu não me levei muito a sério. Mano, tem umas obrigações na vida que ajudam a gente a caminhar, né? Isso aí, eu só sei trabalhar, cara. Tudo que eu tenho é por meio do trabalho. Mas e não é a hora de parar. Eu quero inclusive trabalhar até mais velho. Não acho que todo mundo tem que trabalhar até mais velho, não, viu? Mas eu quero ficar velho, poder trabalhar, especialmente com coisas que eu gosto mais, e trabalhar com mais qualidade e menos tempo, claro. Mas assim, eu acho que o ano passado, velho, foi um ano mais difícil, sim. Porque mesmo que eu fale assim, o povo é muito gentil, a nossa relação é muito boa, imagino, velho, eu não imagina na Europa, nos Estados Unidos, você não vai encontrar uma população, uma comunidade que vai te acolher como você vai ser acolhido aqui. E eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Isso aqui é muito bom. As relações, as amizades, o convívio é muito positivo. Só que mesmo assim é um outro país, tem um oceano aqui que separa o Brasil daqui, a distância, o fuso horário, as 5 horas de diferença, e os costumes, né? Isso pesa com o tempo. Olha, 18 e 17 aí, aqui daqui a pouco da meia-noite, e é o limite, já não dá, eu já tenho que dormir. Amanhã, até quando der meio-dia aqui, 7 da manhã, e eu tenho que esperar pelo menos 5 horas para conversar com alguém que está no Brasil, para conversar com minha família e tal. Então a gente acostuma. E o ano passado eu perdi um irmão, assim, foi um acidente, um irmão mais velho, então foi processo de adaptação dobrado, assim. Infelizmente consegui ao Brasil, consegui estar com a minha família, consegui chegar até para o velório, que é uma coisa desafiadora, né? Você pegar um voo, 2 voos, 3 voos, na verdade, eu pego daqui para Joanesburgo, por exemplo, Guarulhos, BH. Então, foi um baque, né? Foi uma perda.
E a empresa me deu todo o apoio para que eu pudesse estar no Brasil com a minha família, assim. E eu pensei muito na minha mãe, né? Que eu falei, a minha mãe já pensou assim, tá vendo? Isso aconteceu, ele tá lá, longe, né? Então, nada se compara à dor, nada, a perda é irreparável, né? Mas estar com a família nesse momento, ter o consolo da família, a gente estar junto nesse momento, para mim foi muito importante. Esse, eu acho que foi um tempo assim, mais desafiador, porque eu tinha poucos meses aqui, né? Eu cheguei em outubro de 2023, perdi meu irmão em fevereiro de 2024, né? Então, eu vim, já tive que voltar, né? Mas, no mais, são os outros desafios que a gente tem que tentar administrar mesmo, e a adaptação. Você já rodou, você já nasceu na cidade e foi para Paraíso, você já nasceu mudando também, né? Então, você sabe como que você pode se adaptar, né? Mesmo assim. E olha que eu tô muito, infinitamente mais perto que você. A gente sente essa diferença. E, cara, realmente, você pensa nessas questões, né, de distância familiar, porque o seu caso, ele potencializa ainda mais a distância, mesmo com a questão da internet. Porque você falou, pô, o horário que você vai ter um tempinho para conversar a partir um exemplo, né? A partir de 6 horas aí, 6, 7 horas, não sei, e aqui já tá dando, aqui ainda tá cedo, então a hora que a galera ainda tá trabalhando. Então a galera não vai conseguir parar para poder conversar com você. Você vai ter que esperar até mais tarde, daí, poxa, é desafiador, velho, realmente. Falando nisso, ô Dino, o Jackson, o meu irmão mais novo, tá aí em Teoflotone. Um abraço. Jackson, eu encontrei com o Jackson aqui, eu fui na casa de um amigo meu assistir a final do Galo na Libertadores. Aí, do nada, quem é que tá fazendo um som aqui na casa dos caras? Porra, mano, aí acho que eu te mandei umas fotos, né, gente? Mandou. Já aquele show de bola demais, né? Que o cara tá fazendo show aqui na região toda aqui, tocando tudo quanto é barra aqui. Sim. Canta muito, viu? Ô, gente, Jackson, ele canta muito, irmão do Léo, viu? Aí você vê, talento, né, cara? Hã? Tem muito ensaio, tem muito preparo, mas talento, né? Voz é uma coisa única. O cara tá bem, pega o violãozinho, senta lá e ó, tem um barzinho aqui no prédio que eu moro, e vira e mexe, ele tá aqui também fazendo um som aqui, voz e violão, que é ao vivo, aqui, animando a galera e mantendo um clima. O cara é bom, Jackson é bom. Candidato, velho. Aquele abraço, viu? Que massa, cara, que massa. Nossa, a gente tá aqui num bate-papo todo de atleticano, né? Eu e Léo, de atleticano. Tem que, ó, galera aqui, cruzeirense. O manto da massa. Galão da massa. Apesar que o nosso galo... Sua é bonita também, viu, cara? Hã? Essa preta aí é bonita, viu? Essa sua aí é premiada, essa sua aí. No mundo inteiro, essa porra dessa camisa aí, velho. Essa camisa sua aí... Tem uma escola lá na Colômbia, salvo engano, que mudou o uniforme usando essa camisa do galo. Vai ver, aqui, né? De mapa, né? Para estar aqui atrás. Pera, o áudio. Peraí. Pode falar. Isso, eu tô dizendo assim que o mapa, a diferença dessa, faz a diferença para isso aqui atrás, eu sempre gosto de mostrar. Não consigo mostrar aqui agora, não, mas eu mostro para as pessoas. É a internet, acho que é a internet mesmo. Seu áudio novamente deu aquela chiada, cara. Acho que é questão de internet. Mas repete aí, fazer favor de novo. Vamos ver se chiando. Tá uma coisa meio que robotizada, entendeu? Deixa... Pode ser por causa do sinal de internet. Não, bem provável. Voltou. Então, beleza. Pronto. 1h10, eu vou fazer a edição aqui. Mas você estava falando da camisa? Sim. Eu falo que sim, eu gosto muito dessa. Eu acho que as duas são muito bonitas, né? Mas essa aqui, a diferença é o mapa. O mapa de Minas, eles acertaram muito. Estabelecendo um padrão, sabe? Ninguém consegue chegar nela ainda. Ninguém conseguiu chegar. Em 2021, né? 2021, ano do Bi. 2021, aquele ano lá. Eu comemorei, eu conto isso pra todo mundo, porque é verdade. 2021, eu estava em Ouro Preto e o Galo sendo campeão brasileiro. Fiz uma bagunça naquele Ouro Preto junto com os atleticanos de lá. Aquela praça Tiradentes lá em cima e tal, festa, bom, pau torou. Aquele ano foi um ano... Também. Hã?
Eu tenho vários amigos ali, Ouro Preto, Mariano, Thiago, inclusive, de Ouro Preto, atleticano doido, viu? Fizemos uma bagunça, 2021, o trem foi doido lá. Eu amanheci o dia na praça, moço, na Praça 7, show de Bel Marques. Porra, que trem foi doido, velho. Foi muito bom. Mas não, cara, mas aquele foi loucura. Ô, Léo, na vida da gente, a gente conhece as pessoas, a gente tem a condição de ajudar as pessoas e as pessoas nos ajudam. Por exemplo, tem uma pessoa para mim que é uma grande referência para mim, que é o professor Armando. É um cara que vou dizer assim, me guiou para a área cultural, tive vários aprendizados com ele e tive condições também de algumas trocas de experiências com ele, sabe? Onde a gente aprendeu, eu aprendi muito essa coisa de querer escrever, querer praticar cultura, arte, essas coisas com ele, né? Em contrapartida, a gente até chegou a produzir cerveja artesanal junto, aprendemos. Foi um cara, para mim, é meu mentor, né? E eu quero te perguntar sobre isso, cara. Quem foram as pessoas ou redes de apoio aí que você, como se diz, né? A gente sempre está no ombro de gigantes, né? A gente sempre está porque esteve em ombro de gigantes. Quem são as pessoas que são suas referências, assim, na sua trajetória? Boa pergunta, Dino. Nós não tem uma pessoa, sabe? Aliás, fora de casa, né? Que em casa, não tenho dúvida. Minha mãe e meu pai. Ah, sim, sim. Dúvida, não tenho dúvida, sim. Com a 4ª série que eles estudaram, acho que eu dou exemplo de educação, de persistência, de propósito, de ética, meu pai e minha mãe. Não tenho que pensar 3 vezes, 2 vezes. Foram formas de educar muito diferentes, né? Meu pai sempre foi muito calado, muito assim, mas assim, uma das pessoas mais elegantes e mais educadas que eu conheci na minha vida. Meu pai falava muito pouco, mas ele ensinava pelo perfil dele. A minha mãe já sempre foi a falante. Minha mãe, cara, ela não tem medo de fazer uma reforma na casa, de buscar crédito, de começar um negócio novo, de andar, de conversar, de receber uma pessoa na casa articulada, de falar, menino, vai tomar banho, vai isso aqui, vai estudar, não sei o quê. Ela é essa pessoa que organiza dessa forma, né? Eu acredito que se minha mãe tivesse estudado um pouco mais, ou ela teria entrado um pouco na política, porque ela é uma liderança, e ela é uma liderança independente disso, ou ela teria sido mais bem-sucedida em negócio, porque minha mãe também é muito empreendedora. Então, ela é empreendedora independente da forma como ela faz, sabe? Das vezes com os poucos recursos que sempre teve. Mas minha mãe sustentou a gente vendendo rosca, bolo, fazendo pastel depois, trabalhando no bar. O meu pai viajava muito, ia para essas colheitas temporárias, né? Corte de cana, banha do café, Espírito Santo, sul de Minas. Meu pai também nunca teve o medo de ficar fora, de viajar. Então, mas são 2 coisas. Na minha vida apareceram muitas outras pessoas, assim, na igreja também, e na escola. Eu acho que, assim, eu fui criado na escola, né? Você pensa assim, eu penso Marlizinho, eu penso Robson, que tá aí hoje, mora em Teoflotone. Robson é da Caixa, cara, lá na Caixa. Cara. Aquele cara, assim... Recente aqui na Caixa. Inclusive, quero visitá-lo, quero encontrar com ele aí. Sabe quem eu vi aqui? Marcilhão, professor. Eu vi aqui no Marcilhão, da aula de história, Marcílio. E, velho, eu posso lembrar de todos. Os professores, eu não tenho dúvida, assim. Eu fui bicho de escola, fui cria de escola. Na escola eu divertia, fazia amizade, buscava referência. A escola foi o lugar que me formou depois de casa, sabe? Trabalhei no bar, trabalhei com o Zezé, trabalhei com a Evinha, mas eu falo assim, a escola... Porque na escola, velho, sabe quando você não tem nada? Alguém fala pra você, olha e fala assim, a dona Eva, por exemplo, fala, pô, bicho, você pode estudar porque você consegue alguma coisa por meio do estudo? Aí eu falei, bicho, eu só tenho isso, só tenho essa possibilidade, sabe? E de fato, eu lembro quando eu fui bolsista do ProUni, da primeira etapa, quando o governo lançou, 2024, dezembro, eu via uma matéria no Jornal do Meio-Dia, estudava à tarde, né? Era o último ano. Eu cheguei na escola Dona Eva,
Eva Paixão, falou assim, olha, o governo lançou esse plano, dá uma olhada nisso e se inscreve, sabe? Peraí, 2004. Você falou 2004. Não, desculpa, 2004. Quando o programa lançou, 2004, agora. Foi ontem? Quando lançaram, aquele negócio assim, criei e-mail, primeira vez que eu tive um e-mail ali no Telecentro, na Praça dos Estudantes, me inscrevi para o ProUni, eu já fazia vestibular por etapas para Montes Claros. O que eu ia fazer em Montes Claros? E eu lembro que eu coloquei primeira opção do ProUni, você podia escolher 5 opções. Eu coloquei Ciências Sociais, PUC Minas. Loucura, né, velho? Mas assim, eu fui aprovado e fiz Ciências Sociais na PUC Minas, assim. História política, mas isso tudo assim, é casa e é escola, né, velho? Os professores sempre achando assim, tipo, a chance estatística mesmo era muito baixa, né? Mas tem alguns eventos, algumas oportunidades que acontecem e que, de repente, você vê assim, olha, eu tô preparado, é isso que eu tô buscando e vambora, né? Mas você sempre foi um cara muito inteligente. A gente estudava juntos, suas notas sempre estavam ali, ó, no topo ali. Né? Sim, mas você também, Tino, mas assim, eu conheço caras inteligentes como nós, até mais inteligentes, mas que não tiveram essa mesma oportunidade, né? Você tem que ter o seu esforço, mas o esforço, às vezes, ele encontra uma porta. E quando você encontra aquela porta, você fala assim, meu filho, essa porta aqui é minha, eu vou meter o pé aqui e agora ninguém me tira, sabe? Porque, infelizmente, eu vi gente muito boa, vi muita gente inteligente, estratégica, que também estudava bastante, mas não teve a mesma oportunidade, porque teve um processo um pouco anterior. Acho que também tem oportunidade. É por isso a política pública é importante, né? Sim. Eu acho também, cara. Na verdade, é o lance da oportunidade. Mas quando ela chega, não dá para colocar que... Por isso que o debate da meritocracia é um debate muito falho. Uhum. Por exemplo, 2 pessoas ali, né, mesma situação social, mas querendo ou não, o degrau ainda pode estar maior ainda para um do que para outra, né? E, cara, fico feliz demais. Eu lembro dessa época quando você passou, foi uma conversa, a escola, todo mundo, o Léo conseguiu. Eu falei, porra, bicho, porque a gente já era amigo daquela época lá e todo mundo adulto, todo mundo jovem ali na correria, né? Velho, nossa, eu saí do ensino médio direto para fazer um curso em sociais na PUC, um curso de manhã, velho, não dava nem para trabalhar, porque a gente sim, tem que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar à tarde, arrumei um trabalho no call center depois de um tempo. Um curso de manhã normalmente é curso de elite, né? Porque pra quem como é que você trabalha? Como é que você trabalha 8 horas por dia, velho? É puxado. Eu saí da quebrada lá do Morro do Cemitério em vez de estudar Ciências Sociais em Belo Horizonte, numa universidade particular, né? Com bolsa, claro, mas era outra dinâmica também, né? Mesmo assim, velho, está doido. Aqui, essa pergunta, na verdade, tudo que você já disse aqui sobre isso, quem te conhece já entendeu, mas eu vou colocar ela para você explicar mais ainda como que isso mudou sua visão de mundo, de Brasil. Vou ampliar, tá bom? A sua experiência em Moçambique, né? Que eu acho que vai ser no mote aqui da nossa conversa, e lógico, do trabalho que você faz como um todo, né? Enquanto sociólogo, como que isso mudou sua visão de mundo e de Brasil também, cara? Porque a gente vê uma galera que tem a cabeça tão pequena que eles acham que o mundo está girando aqui em torno da porta da igreja deles. Eu não quero entrar em debate político aqui, mas é inevitável. Esse debate conservador acaba vindo à tona, mas cara, às vezes eu fico pensando, tem gente que, quando você começa a conversar, eles falam de um mundo que não... Sabe? E você, com a experiência que você tem, né, estando em outro continente, com a coisa do território, com essa coisa que a gente já conversou bastante aqui, com certeza sua visão você tem uma visão mais ampliada. E é por isso que está no podcast, conversando com o Dino Santos, para instruir a gente, cara. Cara, de real mesmo, como que isso mudou sua visão de mundo e de Brasil? O casting é bem feito, né? A seleção do quem participa desse programa. Tô ficando snob, viu, gente? Eu já conversei com o Caio, que está nos Estados Unidos, já conversei com a galera que está no Brasil, e agora estou conversando com o Léo, que está em Moçambique, mano. Moçambique, o Grito Cash embastado.
Eu sou o primeiro em África, né? O primeiro em África. Inaugurando aqui. Deixa eu te falar, meu amigo Gustavo Castro me disse que tem um moçambicano, né? Fala, moçambicano? Morando aqui, fazendo faculdade na UFVJM. E aí, quando eu falei com ele que ia fazer essa conversa com você, Gustavo de Castro, que é um parceiro nosso aqui do Gritcast, falou: vou tentar articular você fazer uma conversa presencial com um moçambicano aqui no Brasil. Vale muito a pena dele falar de como que ele vê o Brasil e como que ele vê o Brasil e Moçambique. Eu acho que é muito interessante. Inclusive, ele contar um pouco da vida política aqui. Eu não me atreveria. Mas você falando, eu acho que a nossa conversa toda era política, né, Tino? A nossa conversa que era política, porque nós falamos de nossa trajetória. A gente poderia falar de nossa trajetória citando políticas públicas. Quando eu falo da minha entrada na universidade, eu estou falando do ProUni, né? Quando eu entro no mestrado, tem um programa de incentivo de bolsas que eu fui bolsista, né? Então, quando a gente fala quando eu estou falando das minhas experiências de trabalho, eu estou falando de uma situação de Brasil de uma certa época também, né? Dá para contar a história de um indivíduo, dá para contar a história por meio de fatos do nosso país, né? Que nós acompanhamos. Você fez um concurso, né? Então, isso também está num contexto, está numa época. Vou te falar, fiz que nem você. Na hora que eu passei a chance, falei: agora, meu irmão, esse aqui eu só saio se Deus quiser, porque eu vou abraçar, né? Eu preciso, cara, subir nesse papel A4 aqui. Tem uma coisa que eu acho que nós do Vale somos muito parecidos com os moçambicanos. A gente não está acostumado a ter muita oportunidade. Quando a gente tem uma boa, fala assim: eu vou ficar por aqui mesmo, você é louco. É sangue, né? Tá bom, já agora vamos, a partir daqui, projetar outras coisas, mas a partir daqui tem essa coisa mesmo, né? Pois, bicho, eu acho essa é uma coisa que eu vejo muito interessante, assim, pelo menos o meu contato aqui é a população que valoriza muito a educação e olha que tem muitas dificuldades, viu? Pamela aqui, ó. Ei, Pamela. Que bom te ver. Eu falei, Dino, quero ver vocês pessoalmente aí, viu? Por favor, quando você vier, tem que avisar. Só vem aqui. Mês que vem, se Deus quiser. Passagem tá comprada. Vem aqui, vem em casa. Sim, eu preciso passar por teu, né? Até no caneco. Preparar você. Não atrapalha não, mulher. Primeira vez que Pamela participa do Gritcast, gente, esse episódio eu não vou cortar. Não, é isso que falar, deixa, viu? Mas, mano, tem uma coisa assim, acho que sem romantizar. Hoje nós temos aqui, África do Sul é um dos piores indicadores de desigualdade do mundo, em termos de higiene, é o país mais desigual. O nosso país também é muito desigual, né? Mas aqui é os maiores. Infelizmente, Moçambique ainda está em termos de indicador geral mesmo, se comparar fazendo essa comparação com o mundo, né? Entre os dos mais pobres, então ainda tem muita dificuldade, às vezes, de grandes incentivos de educação, saúde, alguns acessos que poderiam ser melhorados. Isso é a própria população que diz, não sou eu como estrangeiro que venho dizer isso. Mas as pessoas, elas têm um modo de vida que elas valorizam muito cada coisa que tem, sabe? Isso é algo que eu já tinha, mas aqui ela tem ficado muito forte. Uma experiência que eu acho muito legal, por exemplo, aqui não tem self-service, restaurante self-service. É mesmo, velho? Eu conheço um só, na verdade. Você chega em um restaurante, tem restaurantes muito bons, mas você chega, você vai pedir seu prato, eles vão preparar na hora, vão te entregar um prato fresco, muito bom, por sinal, tempero muito bom. Mas não tem essa coisa de você chega e faz um prato e pesa, né? Não é comum aqui. Uma forma também de administrar recursos, pouco desperdício. Eu acho que é isso que eu queria dizer. É uma cultura de pouco desperdício, assim. Tipo, eu acho que é importante a gente olhar para isso. Tendo muito ou não tendo bons recursos ou não tendo, mas pensar em uma lógica de gastar o suficiente, consumir o suficiente, desperdiçar nada. Acho que são valores, assim. Nós sabemos
como que é passar por privação. E nós já passamos por isso e tivemos uma superação muito grande em termos de Vale de Quitionha, né? Nós temos uma feira muito rica, nós temos uma produção de hortícolas vasta, uma produção de grãos e tudo, mas já passamos muito aperto também. Sim. Né? Hoje tem programas federais, tem maior acesso ao emprego, mas a gente não pode perder isso de vista, sabe? Hoje os grandes centros urbanos são grandes centros de desperdício. Você pega aqueles restaurantes que fazem assim toneladas de comida e ao fim do dia jogam fora, né? Eu acho que pensar nisso, mesmo que não te faça falta, mas pensar numa lógica de relação com as coisas, eu acho que isso é uma coisa muito, muito rica, sabe? De valorizar o que se tem, pensar no necessário, consumir o necessário. Acho que não é uma cultura que te incentiva o consumo o tempo todo, e de usar somente aquilo que você precisa. Inclusive quando você compra alimento, quando você produz o alimento em casa, faz a sua comida. E eu passei a pensar muito mais nisso, assim, aqui, sabe? E para mim não é só uma lógica de pensar comida, é pensar uma lógica em termos de sustentabilidade. Quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade é isso, né? A roupa que eu compro, o sapato que eu compro, o celular que eu uso, o que eu preciso, o que eu não preciso, né? E de qual que eu preciso. O que está servindo e vai resolver o problema sem que você expenda tanto recurso. E que também não vai desperdiçar. Porra, é foda. Sim, mas eu acho que é um aprendizado, assim, eu acho que eu tenho demais ainda de colocar mais em prática, viu? Eu não vou dizer, eu tenho uma vida que a vida de estrangeiro ela é muito diferente de quem dá uma vida de quem mora aqui, quem é daqui, especialmente quem é daqui. Nós temos uma vida muito mais privilegiada, não tenho dúvida disso. Mas eu digo assim, observando o dia a dia, observando como as pessoas vivem, elas festejam muito, elas celebram muito, elas têm uma vida, fazem muito mais com muito menos e comunicam sobre a forma de usar os recursos, que eu acho que é essa lição que eu tomo e que eu quero levar mais para minha vida, viu? Nossa, que massa. Foda. Porque acho que é doido também. Eu travei, mano. Vou ser sincero pra você. Eu travei. Geralmente eu sempre dou uma continuada no assunto aqui e tal. Mas é porque a gente só pensa no Brasil ali, as experiências de conversas que eu tive com outras pessoas aqui, a gente viaja com outro viés. Nunca tratei com essa linha que você trouxe. Pois é, e aí eu vejo quando eu voltar ao Brasil, cara, eu quero voltar a morar no Brasil, eu vejo algumas discussões que eu falo, hoje eu não tô nem disposto a entrar em algumas discussões, porque já me dá uma preguiça. Eu falo, velho, eu acho que eu vou priorizar cada vez mais minhas lutas, sabe? É isso. Não só aqui ou aí, eu vou priorizar cada vez mais minhas lutas. Tem umas coisas que falam, não, isso já algumas polaridades assim que já me cansam. Eu falo, não, se não faz sentido, se não for contribuir um pouquinho mais, eu não estou muito disposto, sabe? É preguiça mesmo. Tem uma coisa legal, Dino, que eu queria contar. Vai lá. Os casamentos aqui são muito bonitos. Eu gosto mais de casamento daqui do que aí. Eu fui em um. Aqui se dança muito, né? Se dança muito na igreja, por exemplo. Mesmo igreja católica, igreja evangélica, as pessoas dançam muito. E o casamento é muito valorizado. Normalmente tem um evento na sexta, um evento no sábado e no domingo. Sábado de dia e de noite e no domingo. Então, pelo menos 3 dias com eventos aí. Quando a pessoa te convida para o casamento, ela já pensou em uma mesa, ela já pensou no seu lugar, ela já pensou a comida pensando em você, ela já pensou a bebida pensando em você. Então, é uma coisa que é muito bem calculada, assim, muito bem planejada, com muito rigor. E assim, tem 300 pessoas, normalmente não abre para 301, igual a gente fala, não, cabe 310. Não, 300 pessoas. 5 desistiram, se coloca mais 5. Então, tem gente que fica ali esperando, às vezes, uma vaguinha no casamento. E assim, se alguém te chama para um casamento, valoriza, viu? Vá. Não, isso é importante pra caramba. Não vai ser convidado à toa, não. Não vai ser convidado à toa. Não é alguém que está sobrando ali, não. É muito bem planejado, assim, toda a dinâmica do casamento. E é belíssimo. Com muita música, muita dança, muita festa. É uma das melhores festas, viu?
Que massa, cara, que massa. Aqui, se você tiver uma foto, alguma coisa pra gente, se puder, né? Se não puder, não tem problema não. Pra gente só colocar aqui, só pra gente ilustrar um pouco desse momento, assim, ou de alguns ambientes, acho que é legal a gente colocar. Enfim. Eu tenho. Vou recuperar aqui e vou pedir a dona Nina que me convidou, foi pro casamento da filha dela, vou pedir ela para eu compartilhar também. Se puder, Léo, se puder, eu não quero causar nenhum problema com você. Não, provavelmente ela vai gostar, mas é só para ter a autorização formal aí. Claro, show. Só pra gente passar aqui. Que massa. Ô, Léo, se você tiver que dar um conselho para alguém que sonha fazer esse trabalho de impacto social fora do país, qual conselho você daria? Você fala, cara, é isso. Cara, eu não sou muito bom de conselho não, viu? Só vem, cara, pensa bem. Se tiver abertura, procura os contatos, procura empresas. Tem várias formas de vir para cá. Tem empresas, tem consultoria, eu trabalho com empresa, uma empresa privada. Uhum. Eu tinha esse contato aqui, facilitou a minha vida, mas também tem trabalho voluntário, tem trabalho acadêmico. Uhum. Eu tenho encontrado vários brasileiros que vêm para alguma temporada aqui, por causa das parcerias com as universidades. Uhum. Muitos missionários também, então acho que tudo vale a pena. Se há uma faísca, assim, um desejo, vale muito a pena, porque, assim, eu poderia ter 30 anos de experiência no Brasil, mas, assim, a experiência é única, assim, cara, não só por ser uma experiência internacional, a experiência cultural me dá outra dimensão de vida, então vale muito a pena. Ainda que seja como voluntário, se tem um interesse, acho que vale a pena mesmo. Que massa, cara. Show de bola. E quais são os seus próximos planos aqui? Por enquanto, vai manter o projeto, a atividade aí em Moçambique mesmo? Eu renovei meu contrato até dezembro, mas espero renovar para mais um tempo. Mas no futuro eu ainda me organizo, assim, eu ainda quero passar um período em um país de língua inglesa para treinar mais o inglês. Eu tenho estudado mais aqui, mas aqui uma das coisas que a gente mais tem contato é com organizações internacionais, pessoas de fora. Eu vou para academia, cara. Na academia tem um cara do Líbano ali do meu lado, que foi hoje agora, há pouco, me passando uma receita, como é que eles fazem zatar, aquele tempero deles. Tem um outro indiano que fala um pouco de português, mas eu tive que falar um pouco de inglês com ele. Então, toda hora você está em um evento, você está em uma festa, ou em um café, em um restaurante, e alguém que fala inglês, ou em outro idioma, mas especialmente inglês. Então, inglês é muito importante e é porta para negócios, né? Então, é algo que eu estou estudando, quero aprimorar mais. E penso, o ano passado, eu passei 15 dias em Cape Town, na África do Sul. Eu quero passar um tempo maior, eu quero me organizar para isso. Não sei se vai ser no próximo ano ou depois, mas passar, sabe, 3 meses, 6 meses em outro país de língua inglesa para ficar mais natural, sabe? Tem coisa que só consegue falar melhor, compreender melhor a linguagem quando a gente está no território, né? Pela minha história aqui faz sentido. Então, acho que faz sentido também se eu quero falar melhor inglês e ir para um país de língua inglesa, pelo menos por um tempo, assim. A Europa não me atrai tanto, não, mas talvez seja uma possibilidade. Porque em termos de negócios também e ampliação do leque cultural faz diferença, né? Você sentar em uma mesa, às vezes você está falando com um cara da Tailândia, da China, mas ele fala inglês ou um pouco de inglês com o seu pouco de inglês ali, você fala, opa, já dá para estabelecer um diálogo aqui, né? Aí, dialoga, construindo, que massa. Sim. Grande Léo, eu fico muito feliz desse bate-papo nosso. Em breve nós vamos fazer nossa conversa com o Barbacena, aquele bando de maluco lá do nosso grupo, Barbacena. Nós estamos adiando essa conversa, eu estou só esperando a confusão que aquilo vai dar, hein? E se você pudesse deixar uma mensagem para os ouvintes do Gridcast, deixa uma mensagem sua, do Léo, para todos os ouvintes do Gridcast, daqui da região do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Minas Gerais, de Moçambique, Maputo, toda a África, o grande Léo. Sim, Odino, primeiro te agradecer pelo convite, cara. A gente sempre teve essa afinidade, assim, de onde a gente veio, né? Do contexto que a gente veio. A amizade, a zoeira, o gosto pelos estudos.
todos nós somos trabalhadores. Eu fiquei muito feliz de ver o Douglas aqui também. Tem uma coisa que faz parte muito do meu perfil, velho. Eu acho, assim, se eu estiver em Paraíso, em BH ou aqui, eu sempre fui aquele que buscava construir pontes. Eu acho que faz parte do meu jeito de ser, sabe? No meu trabalho, nos meus estudos, na rua, eu sempre fui essa pessoa. Então, é legal estar aqui, porque eu acho que o seu canal faz isso. E fica legal, eu acho que hoje a gente se conecta mais. Eu com você e também com o nosso grupo, com Barbacena, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver, assim, o caminho que cada um fez, sabe? Todo mundo teve uma trajetória muito pessoal, muito particular. Exclusiva, né, bicho? Exclusiva, exatamente. Acho que não tem ninguém no Barbacena que faz a mesma coisa que o outro, assim, o mesmo ramo, né, da atividade. É uma coisa muito aleatória, mas, assim, são todas essas caminhadas que eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho e eu gostaria muito que a gente se encontrasse pessoalmente, mas eu acho que é bom que tem esse canal aqui que você está fazendo, porque é uma forma da gente se conecta, sabe? Aqui eu me conectei com minha história, com minha cidade, com minha família, com nossa trajetória de ensino médio, tempo que a gente nem se encontra, muitas pessoas que a gente nunca mais viu, velho. Tem a Vivi, que tá lá em São Paulo, que eu tô doido para encontrar com ela, tipo, nunca mais encontrei, e ao mesmo tempo a gente tem o mesmo carinho de 2004, velho. Mais de 20 anos. E isso é massa, né? Isso é massa. Uma das coisas que para mim sempre fica, na vida da gente o que fica é isso, é o amor genuíno e a amizade. O restante a gente já viu, assim, por várias experiências. O restante passa. Exatamente. O restante passa mesmo. Isso é que fica e isso constrói a gente, o nosso caráter, né? Então, tenho muito orgulho disso, orgulho da sua trajetória também, do Doug, do Magno, do grupo Barbacena. Teve gente que eu só conheci depois, mas boa parte é gente que faz parte da nossa vida de outras formas, né? Exatamente. Chegou de alguma forma e tá somando e a gente tá todo mundo junto, que massa, cara. Cara, galera de Paraíso, escola, professores, todo mundo assim. Sim. Deixou boas marcas com a gente, né? Exatamente. Sensacional, Léo. Te agradeço demais por essa oportunidade. Gratidão demais. O dia que você vir aqui no Brasil, na nossa regiãozinha, você fala de não, já tô aqui. Você vem, passa o final de semana com nós aqui, até uma semana se você quiser. Tá de boa, a casa tá aberta aqui em Teoflotone. Se você vir aqui com o tempo, nós vamos até na cervejaria tomar uma cerveja. Se eu tiver da minha artesanal, nós vamos tomar dela também aqui. Inclusive, tô com umas ali. Não sei se vai ficar tudo quando você chegar, não, mas de repente tem outra produção. Beleza, meu amigo? Valeu, cara. Viu? Obrigadão mesmo. Saúde e paz pra você e pra sua família aí. Valeu. Tamo junto. Senhoras e senhores, agradeço cada um de vocês que estão conosco aqui até esse momento. Peço mais uma vez, siga o GritoCast no YouTube, siga o GritoCast nas nossas redes sociais, @o GritoCast no Instagram, né? Curta esse vídeo nosso. Manda esse vídeo nosso. Aqui, ó, o Léo tá conversando com o Dino no GritoCast. Vamos ver o que ele falou aí. Manda pro grupo da Pelada, grupo dos vizinhos, grupo dos amigos, grupo da igreja. Compartilha, porque o cara trouxe um ensino de vida aqui muito importante. E eu fico feliz, agradeço. Leozão, aquele abraço, meu amigo. Já deve estar batendo na casa quase 1h da manhã aí já, né? 1h30 da manhã já aí, né? Não, vai dar meia-noite ainda, tá no meu horário. Vai dar meia-noite ainda. Eu sou muito ciência, já falei que eu sou muito ciências, né? Forte abraço, gente. Tamo junto, Léo. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Tamo junto.